Olá a todos! O Questão Não Tem X dessa semana vai falar sobre gêneros digitais. Sim, antes de mais nada, vamos começar pela nossa renomeação, né? Não trata-se exatamente de um podcast, mas de um talks. Enfim, por esses e por outros muitos detalhes, vamos tentar dar aqui alguns esclarecimentos, algumas pinceladas sobre os chamados gêneros digitais ou gêneros textuais digitais. Enfim, então o primeiro deles é esse. Quando falamos de gêneros digitais, estamos a falar de gêneros textuais, ou seja, de gêneros de textos, tipos de textos em algumas nomenclaturas. E alguns pontos precisam ser muito bem esclarecidos. O primeiro deles é que o gênero digital não é só uma transposição para o meio digital. Ou seja, o e-mail não é uma carta que eu envio pela internet. A carta é um gênero textual e o e-mail é outro gênero textual. Eles podem ter traços em comum, como, por exemplo, o objetivo de comunicação entre pessoas, mas eles têm características próprias que os distinguem e é muito mais do que o meio pelo qual ele chega ou ele é enviado para alguém. Então, é o nosso primeiro ponto. Quando falamos em gêneros digitais, não falamos apenas de uma maneira diferente de levar os textos, mas em como os textos já são constituídos, construídos dentro deste ambiente digital e, logicamente, incorporando suas características e suas possibilidades. Então, quando falamos dessa questão, outro nome muito importante aqui é a questão do hipertexto. O hipertexto, vários estudiosos já trabalharam sobre ele e há muito o que detalhar, mas de uma forma bem geral nós podemos entender hipertexto com diferentes possibilidades de linkar esses textos, por exemplo, pela internet. E essa questão do linkar não é uma transposição, então não é a mesma coisa, por exemplo, do que nós tínhamos como uma nota de rodapé, um texto e um artigo. Ele leva para fora do texto, mas de uma possibilidade diferenciada que cria uma espécie de teia, de rede. E esse hipertexto, ele pode ser, digamos assim, alargado de uma maneira diferenciada por várias possibilidades, por vários caminhos, por várias escolhas. Então, nós não falamos nunca em um texto, digamos, isolado, quando nós falamos no meio digital. Uma outra questão ligada a isso, que, por exemplo, Araújo trata, é a chamada constelação de gêneros. Então, esses gêneros digitais que estão interligados e correlacionados também pode levar a esse conceito. E aí nós podemos exemplificar, por exemplo, com uma página na internet. E aí nessa página nós podemos ter diferentes gêneros. Nós podemos ter, por exemplo, um editorial, digamos assim, um texto de opinião. Mas, de novo, não é o editorial que havia lá no jornal, não é a opinião que havia lá. Por exemplo, quando eu tenho a possibilidade de ter a troca, os comentários online, isso reconstrói o texto de uma maneira diferente. E aí, voltando para essa questão da página, eu tenho nessa mesma página anúncios, eu tenho links para contatos, eu tenho links para enquetes, eu tenho textos de diferentes autores, eu tenho como correlacionar todos eles, eu posso escolher caminhos por onde direcionar. Então, tudo isso é um universo completamente diferente. E um outro conceito que eu não podia deixar de tocar é o da multimodalidade. Então, a questão, por exemplo, voltando lá à questão da página da internet, eu posso ter lá texto
escrito, eu posso ter vídeo, eu posso ter música, e eu posso ter imagens, eu posso ter imagens animadas, enfim, essas várias possibilidades, digamos assim, de formatos de textos, né? Eu tenho essa multimodalidade que também coopera e age em conjunto. Agora, o mais importante do que tocar nessas, digamos, nessas definições ou nesses conceitos é a questão do para quê. Há muito, digamos assim, muito em mente, de uma forma geral, a ideia de que as novas gerações, por exemplo, os mais novos, e não me pergunte qual é o marco disso, mas eles têm uma enorme facilidade no meio digital, porque nasceram, digamos, nessa era digital. Mas nós caímos aí numa cilada, digamos assim, que precisa ser bem pontuada. O chamado letramento digital. Então, veja só, ter acesso não é a mesma coisa de ter domínio. E por que isso é tão importante? Ora, nós vivemos numa era das chamadas fake news, que são divulgadas, são circuladas, principalmente, embora não só, por meios digitais. E muitas vezes é a falta desse letramento, ou seja, de saber como ler, como checar fontes, que valor dá aquilo, que gera isso, que possibilita isso. Então vamos lá pensar, por exemplo, num livro físico. Quando eu pego um livro como, sei lá, Alice no País das Maravilhas, eu não vou lê-lo como eu leio, por exemplo, o Jornal do Dia, certo? Então, eu já parto do pressuposto que o que está ali está numa perspectiva diferente do que está no jornal diário. Eu tenho ali a leitura ficcional, eu tenho uma obra literária. Então, eu não fico, por exemplo, a procurar na minha vizinhança coelhos falantes, porque eu vi lá na Alice um coelho a falar. Isso pode parecer muito básico, muito estúpido até, com perdão da palavra, mas é essa falta de letramento, de saber como ler, eu ler Alice não, de uma forma diferente do que eu leio o jornal, que muitas vezes essa dita geração digital não tem nesses gêneros digitais. Então, é dar o valor, por exemplo, de uma mensagem sem fonte alguma credível, ou às vezes de uma imagem que construída, legendada, seja lá o que for, dá a ela o valor de um fato constatado. Então, não é logicamente porque eu li algo que eu posso tomar isso como verdade absoluta, incontestável. Então, muitas vezes, diante de ficções, digamos assim, ou de elementos publicitários, eles não reconhecem esses gêneros. Eles leem exatamente como se estivessem a ler um texto referencial, um texto que está ali para informar com dados, com fontes credíveis, com algo que precisa ser levado, digamos, ao pé da letra, literalmente. E aí é onde se encontra o grande problema. Então, de novo, estudar faz sempre muito bem. Então, é mais do que necessário ter acesso. Acesso é o básico, mas ele sozinho não basta. É preciso ter letramento. E nós falamos em letramento de gêneros digitais. É algo tão essencial que evitaria muitos problemas de diversas ordens. Então, isso vai para muito além dos muros da escola, digamos assim.
isso vai para a nossa vida diária. E ler é necessário. Perceber o que se lê é essencial. Então, vamos lá, era isso que nós tínhamos para gêneros digitais. E eu deixo aí esse gostinho para que vocês possam ir aí a descobrir, a investigar, a pesquisar um pouquinho e ver que há muita pesquisa sobre isso, mas a pesquisa não pode ficar lá nos muros da universidade, não pode ficar restrita aos congressos, às conferências. É preciso que isso chegue a toda a gente de uma forma direta, clara, sem rodeios. Para quê? Porque a educação esclarece e o esclarecimento, cada dia mais, faz muita falta no nosso meio. Então, sejamos esses agentes educativos ou educacionais, onde quer que estejamos. Então, obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.